Olá. Eh, Como tem vindo a falar de direito processual penal, hoje, esta semana, termino direito processual penal. Aconteceu que, como em direito constitucional, direito penal e direito processual penal, que agora estou a dar licenciado com lei em direito, deve aprender, deve saber, desculpa, deve saber. E não estou a dar no setor de direito processual penal. Ora, hoje vou dar estas matérias. A aplicação processual penal está considerada no artigo 3º do Código de Processo Penal. Em termos muito simples, o que é esta aplicação? É que nem sempre o Código de Processo Penal ter de uma, não ter uma regra, um, ou melhor, se não tiver uma regra específica para determinada situação, podem ser aplicadas em alternativa às normas do Código de Processo Civil, desde que sejam compatíveis com o processo penal. Melhor dizendo, o processo penal tem regras próprias, mas não prevê tudo. Quando surge uma lacuna o que é uma falha no código, processual penal ou em qualquer lei, corre-se ao Código de Processo Civil. Esse recurso só é válido se não contrariar os princípios do processo penal, como, o, como por exemplo, o princípio da legalidade, a presunção de inocência, etc. Por exemplo, se houver uma questão processual, por exemplo, prazos ou finalidades, que não esteja claramente prevista no Código de Processo Penal, o Tribunal pode usar as regras do Código de Processo Civil para resolver, desde que faça sentido no contexto penal. Ora, dentro desta aplicação temos um, o que temos a aplicação processual no tempo, os prazos processuais e a contagem de tempo. O Código de Processo Penal regula muitas vezes os prazos, ou melhor, regula muitos prazos. Bem, nem sempre todos os detalhes, como por exemplo certas extensões ou formas de contagem, os tribunais recorrem ao Código de Processo Civil para, primeiro, contar prazos em dias úteis, definir quando começa e termina um prazo, aplicar regras sobre prorrogação. Por exemplo, se uma notificação é feita eletronicamente e há dúvida sobre o início do prazo, usam-se as regras do processo civil. Depois, nas notificações e comunicações, nem todas as formas de notificação estão detalhadas no Código de Processo Penal. Então, aqui aplica-se também o Código de Processo Civil para notificações por via eletrónica, por exemplo, pelos sítios, que é uma plataforma em que os advogados e solicitadores usam, regras sobre a produção de recepção, formalidades da comunicação, como por exemplo, um arguido, um advogado é notificado a achar pela via plataforma eletrônica e as regras técnicas bem do processo civil.
Dois, temos incidentes processuais, nulidades e irregularidades. O Código de Processo Penal prevê nulidades, mas não cobre todos os cenários possíveis. O processo civil ajuda a, primeiro, classificar irregularidades, definir quando uma falha pode ser corrigida, estabelecer prazos para arguir nulidades. Por exemplo, um erro formal num requerimento pode ser tratado como irregularidade sanável, com base em regras civis. Depois, a prova documental e perícias efetuadas, muito embora o Código de Processo Penal não regula a prova, alguns aspectos técnicos são mais envolvidos no processo civil. Pode recorrer-se ao processo civil para regras de apresentação de documentos, nomeação e funcionamento de peritos, avaliação técnica de provas. Por exemplo, numa polícia complexa contabilística, por exemplo, usam-se as regras civis para organizar o trabalho dos peritos. Depois a execução das decisões parte patrimonial. Quando há condenações com efeitos económicos, indemnizações e custas, é usado o Código de Processo Civil para a execução de pagamentos, penhoras, tramitação de cobrança. Os limites importantes a reter é que o recurso em processo civil não é automático. Esse só é permitido quando existe uma lacuna real no Código de Processo Penal e quando a regra civil é compatível com o processo penal. Por exemplo, não se pode aplicar uma regra civil que prejudique garantias fundamentais do arguido, como, por exemplo, a presunção de inocência. Leve mais a fundo na aplicação da lei penal no tempo. Ora, a regra geral é não retroatividade, ou seja, aplica-se a lei em vigor no momento da prática do facto. Por exemplo, um homicídio é crime, ok? Mas vamos supor que em 2024 não era crime, e agora já é. Um sujeito matou em 2024, na altura não era crime, mas agora já é. O sujeito não pode responder agora por esse crime, porque na altura não era punível pelo Código Penal, porque só agora é que entrou essa lei em vigor, ok? É a lei mais favorável ao ruído, é assim que se chama, porque aplica e essa pena mais favorável inclui redução de penas, descriminalização e regime mais leve. Por exemplo, se a pena máxima não crime baixa, o arguido beneficia dessa redução, mesmo que o facto seja anterior. Agora, se o crime, se, se a pena aumenta, o arguido não pode ser prejudicado por esse aumento da pena máxima. Relativamente à aplicação da lei penal no Estado,
Aqui a pergunta é, quando é que Portugal pode jogar no crime? Aqui é a regra. A regra geral é aplica-se a lei penal portuguesa a factos praticados em território português. Inclui solo, espaço aéreo e águas territoriais, navios e aviões portugueses. Por exemplo, um crime cometido em terra aplica-se a lei portuguesa. Depois, tendo os princípios da nacionalidade, Portugal pode aplicar a sua lei a crimes cometidos no estrangeiro por português. Por exemplo, um cidadão português comete um crime em Espanha. Pode-se julgar em Portugal, mas em certas condições. Porque não é regra, hum, não é, a regra é esperando determinadas condições. Pois, tendo o princípio de proteção das seus interesses nacionais, aplica-se a lei portuguesa àqueles que respondem interesses fundamentais do Estado português, mesmo no estrangeiro. Por exemplo, aqueles que respondem à segurança do Estado, falsificação de moeda portuguesa, etc. Princípio da universalidade. Certos crimes são tão graves que pode ser julgados, que podem ser julgados por qualquer Estado. Por exemplo, os crimes contra a humanidade e os crimes de terrorismo, que irei falar mais à frente. Princípio da subsidiariedade. Portugal pode julgar crimes como diz fora se o agente estiver em Portugal e não for extraditado para outro país. Em suma, no tempo, na aplicação processual penal no tempo, em, aplica-se a lei do mito do crime, exceto se houver lei mais favorável. Em, a aplicação processual penal no Estado aplica-se a lei portuguesa, sobretudo em crimes cometidos em território nacional, mas também alguns casos no estrangeiro. Também está tudo bem, obrigado. Ah, de certeza absoluta, como te importas. E Ora, agora temos o Tribunal de Júri. O Tribunal de Júri é um tribunal que é muito raro que aconteça, um, é, é muito raro que seja chamado, desculpa, que seja chamado
a melhor técnica é muito raro que um caso seja julgado por um tribunal de júri. Mas já tinha acontecido. Por exemplo, no caso do Rosa Grilo, agora recentemente no caso da Gávea da Mortosa, aí sim ehm, foram chamados jurados para auxiliar o coletivo de juízes. O que é o Tribunal de Júri? O Tribunal de Júri, com o artigo 13º do Código de Processo Penal, é quando um tribunal ehm, é composto por três juízes, mais, agora não sei de cor, mais sete ou oito cidadãos, mais ou menos. E quando é que isso acontece? Acontece quando, ehm, por exemplo, um Ministério Público tem uma acusação frágil, uma prova que é frágil, que não é sólida para julgamento. Então, o que é que faz? Requer ao tribunal um tribunal de júri para que dê força para a condenação do arguido, ok? Quando o tribunal considera que o arguido é culpado, mas as provas não são suficientes fortes, então o Ministério Público chama, um, requer, melhor dizendo, ao coletivo de juízes daquele de, processo que seja nomeado um júri. Um júri que não pode ser eu, por exemplo, e outros colegas meus, outros não, todos os colegas meus, não podemos fazer parte do júri por causa de sermos licenciados em Direito, não podemos ser jurados, mas outras pessoas podem. Um, o júri seria o Ministério Público, ou seria bem sobre o colégio de juízes, mas também pode ser o arguido a requerer o tribunal de júri para fazer o oposto do Ministério Público. Ou seja, para auxiliar a defesa, basicamente. Para mostrar que a prova não se faz prova de que o Luís cometeu aquele crime. Um, o sorteio é de forma aleatória, por nomeação. Uh, são pessoas comuns, é por sorteio, como já disse. São pessoas que estão recenseadas na Junta Freguesia. Não pode exceder os 60 anos, uh, tendo no mínimo 18, no máximo 60. Um, e é assim composto o Tribunal de Júri. Depois temos as contas telefónicas. As contas telefónicas são baseadas, naquilo que os suspeitos estão a fazer. E as contas servem para fazer prova em tribunal na prática de determinado crime. Ahm,
tem que ter a utilização de um juiz competente, quando digo competente não é de o competente de fazer os trabalhos, é competente daquela área de processo penal, caso contrário, incorrem na pena de serem sob nulidade. Um, temos de, para se dar um exemplo de Operação Marquês, que há imensas frutas desenvolvidas. É uma, depois de efetuadas as escutas, são transferidas para documentos, para documentos oficiais que são juntos ao processo. E consta no artigo de 187 a 190 do Código de Processo Penal. Depois temos depois temos, vou ter que interromper a criação. Depois temos, depois temos um processo abreviado, um processo sumário e o processo sumaríssimo. O que quer, para que serve cada um deles. Algumas coisas têm em comum. Algumas coisas têm em comum. Mas vejamos. O processo abreviado é uma forma especial do processo, que é concebida para fins disponíveis com pena de multa ou pena de prisão até 5 anos, que é caracterizada pela simplificação das fases de preliminares e solidariedade com provas simples e evidentes. Ora, o Ministério Público conduz o inquérito e diz a acusação no prazo mais curto, faz-se em casos com provas documentais e testemunhas presenciais sejam diretas. Ahm, a prova exige provas simples e evidentes, por exemplo, ao entrevista, prova documental, testemunhas presenciais. Há uma redução de prazos e simplificação das fases preliminares. A Polícia Pública tem de deduzir a acusação num prazo máximo de 90 dias. Depois há a possibilidade de suspensão provisória do processo, que é possível aplicar a suspensão provisória do processo durante este plano processual. Depois de devido notifica a acusação e notificando o ruído, o julgamento segue a forma do processo comum, mas com celeridade. O objetivo disto é evitar a morosidade excessiva em casos cuja evidência da prova não justifica uma instrução complexa. Depois temos um processo sumário. O processo sumário consta nos artigos 381 e 371 do Código de Processo Penal. Em, também é uma forma especial e simplificada do processo penal, destinada ao julgamento célere de crimes cuja pena não seja superior a 5 anos, quando o agredor é detido em flagrante delito
é caracterizado pela ausência da fase de inquérito, podendo o auto de notícia servir como uma acusação. O julgamento deve ocorrer num prazo reduzido, idealmente até 20 dias após a sua detenção. Pode dispensar a adoção formal da acusação escrita utilizando-se o auto de notícia lido em audiência. É assegurado, como é óbvio, direito a advogado, sendo ele interrogado e a prova produzida de forma direta, e a sentença proferida oralmente na própria audiência. Ou seja, acontece tudo no mesmo dia, julgamento e sentença. Ainda, o Ministério Público pode, em certas circunstâncias, completar o auto de notícia antes da apresentação a julgamento do processo parcial de suspensão provisória. Por fim, ehm, temos o processo marítimo, artigos 392 a 398 do Código de Processo Penal. Também ele, de uma forma especial do processo, para crimes leves, punidas com pena de prisão multa e não superior a 5 anos de prisão. Foca-se na seguridade e consciência, onde o Ministério Público põe uma pena não privativa da liberdade, por exemplo, multa, trabalho comunitário, exigindo concordância do juiz e do arguido. Ora, aplica-se a crimes com gravidade ligeira, necessita obrigatoriamente da concordância do arguido do juiz e, se aplicável, do assistente. O procedimento é um processo simplificado e oral, concebido para evitar o julgamento comum em casos de menor complexidade. A decisão é aplicada, hum, ou melhor, o despacho aplica apenas uma medida para ser objeto de autorização pelo arguido, o que leva à sua revogação e prosseguimento da forma comum e abreviada, ou abreviada. A, sen- a sentença final cabe recurso se entenderem para o tribunal da relação. Ora, vamos lá ver o que é que segue. Prova precariação. O que é esta prova precariação? É um mecanismo que dá ao tribunal o que é, é a própria precariação consta no artigo 146 do Código de Processo Penal e é utilizada quando há contradições diretas entre assistentes, testemunhas, ehm, enfim, sujeitos processuais no seu todo. A finalidade é confrontar as pessoas com os documentos que atestaram sobre os factos relevantes, são divergentes e permite esclarecer a verdade, ou seja, chegar à verdade material. Hum, é presidida em diligência pelo juiz ou pelo Ministério Público que reproduz as
declarações contraditórias, pedindo a confirmação ou modificação, podendo estes formular perguntas. Pode ser de duas feitas de duas maneiras, de forma oficiosa ou a requerimento das partes. Ahm, Essa diligência também é aplicável quer no inquérito, quer na instrução. O terrorismo é um crime que consta de uma lei avulsa do Código Penal, mas consta no Código de Processo Penal. E o terrorismo tem particularidades hum, que só é considerado terrorismo quando uma pessoa hum, mata hum, três ou mais pessoas. Aí já pode ser considerado terrorismo. É, o alvo é contra civis, instituições ou populações, não apenas aos militares. O que é que qual é o objetivo? É incutir o pânico, intimidar populações e coagir governos ou organizações internacionais. Tivemos o exemplo de 2001. 2001 aconteceu nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Aí sim foi considerado terrorismo. Terrorismo. E eh, e terrorismo é chuva consta nos artigos. Primeiro número 2, 143, número 4, 174, a linha A, 177, número 2 e 187, número 2, todos do Código de Processo Penal. Por fim, a vítima. A vítima é quem sofre o dano. O dano de, por exemplo, violência física, violência doméstica, homicídio, como é óbvio. Ou seja, é toda aquela pessoa que sofre o dano, mas também quem não, os seus familiares também, também o sofrem, também são consideradas vítimas. E é, é todas as pessoas que sofrem danos, nomeadamente com especialmente vulnerabilidade, que é aquela cuja fragilidade resulta da idade, excesso de deficiência ou da própria natureza do crime, por exemplo, violência doméstica e crimes sexuais. O Ministério Público garante o direito à informação, proteção, audição, ambiente reservado, apoio judiciário e confidencialidade. A PAB é uma das principais entidades a prestar o apoio emocional, psicológico e jurídico. Vitimização secundária, que é a prevenção para que a vítima não sofra mais pressões ou traumas desnecessários durante o processo de investigação. E aí, eu defendo que devem ser protegidas ao máximo deste tipo de agressões. Bem, hoje ficamos por aqui. Tenham um bom início de semana e até quinta-feira. Bem-aja.